O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou mais uma vez sobre a dificuldade de promover cortes mais acentuados na taxa de juros no Brasil. Ele reiterou que o Comitê de Política Monetária continua considerando a redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros como a abordagem mais adequada em cada reunião, dadas as atuais condições econômicas. Campos Neto também abordou a inflação, destacando o que está ali seguindo a trajetória correta. Roberto Campos Neto também tem destacado a importância de manter a estabilidade fiscal no Brasil. Ressaltou que o governo tem enfrentado questionamentos sobre a situação fiscal, justamente por conta da necessidade de receitas extras para atingir as metas estabelecidas. Campos Neto afirmou que o Banco Central tem apoiado o governo na manutenção das metas fiscais, porque a estabilidade da trajetória da dívida é fundamental. E chamou a atenção para o aumento dos gastos governamentais, que está acima da média dos países emergentes. Segundo Roberto Campos Neto, existe uma dificuldade estrutural em fazer corte de gastos. O presidente do Banco Central apoia o governo no objetivo de cumprir a meta fiscal estabelecida no novo arcabouço. Apesar de ser considerada irreal pelo mercado financeiro, Campos Neto diz que é muito importante persistir no compromisso e que isso cria confiança no mercado em relação à situação fiscal futura do país. Campos Neto reafirmou também a importância dos projetos em tramitação no Congresso para gerar receitas adicionais e estabilizar a trajetória da dívida no médio e longo prazo. As falas aí de Roberto Campos Neto, mais uma vez trazendo perspectivas, inclusive, para o mercado financeiro sobre os próximos passos da política monetária, com cortes de 0,5 ponto percentual, diante, inclusive, de um cenário ainda incerto sobre os juros na economia americana. O quanto isso, sim, tem que ser monitorado, né, Felipe? Muito bom dia para você. Principalmente porque a perspectiva, inclusive, de juros mais altos nos Estados Unidos tem mexido bastante com o humor, inclusive, dos mercados. A gente tem visto isso nas Treasuries e também nos mercados como um todo. A possibilidade de mais juros nos Estados Unidos por mais tempo, isso traz pressão para o preço do dólar, que, consequentemente, traz ali um ponto de alerta para a inflação, e é isso também que o Banco Central está de olho. Exatamente, Paula. O Campos Neto tem falado bastante a respeito dessa barra mais alta para promover o corte de juro, principalmente por conta do cenário internacional. Você muito bem citou aí essa postura do Federal Reserve, uma postura mais conservadora, uma postura que tende a fazer mais elevações de corte de juros, de elevação de juros pelo Federal Reserve, principalmente com a possibilidade de já promover mais aumento de juros já na próxima reunião ou até mesmo na reunião de dezembro. Essa barra mais alta, justamente por conta desse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, acaba trazendo essa expectativa. Até mesmo já se sinaliza no mercado financeiro aqui do Brasil que o corte de 0,5 ponto percentual já virou teto, Aquela percepção de que poderia haver uma aceleração de corte de 0,75% em algum momento já ficou para trás. O teto seria o corte sinalizado de 0,5 ponto percentual, mas já tem, inclusive, atores do mercado percebendo a possibilidade de um corte de 0,25 ponto percentual. Isso a partir do começo do ano que vem, porque é muito improvável que o Banco Central faça qualquer tipo de movimento desancorado com as sinalizações que já foram dadas para novembro e para dezembro, aqueles cortes de mais 1 ponto percentual, meio em novembro, meio em dezembro. Então, esse cenário acaba trazendo essa perspectiva já um tanto quanto difícil para acelerar o corte de juros. Então, a postura mais conservadora do Federal Reserve, inclusive ao longo dos últimos dias a gente tem visto algumas declarações do próprio Jerome Powell, de vários dirigentes do Banco Central americano, sobre essa possibilidade de acelerar o juro, principalmente por conta da resiliência da economia americana, do mercado de trabalho mais forte, da inflação que está difícil de convergir para a meta, ainda pressionada também por energia, também por alguns serviços.
Então esse cenário lá nos Estados Unidos acaba trazendo essa postura do Federal Reserve. Outros pontos abordados por Campos Neto, justamente balanço de risco fiscal, ele fala que é difícil cortar gasto estruturalmente, que o governo precisa perseguir a meta fiscal, que o governo tem endereçado alguns projetos importantes no Congresso Nacional para conseguir equilibrar, né, os gastos públicos, mas mesmo assim o desequilíbrio fiscal, toda essa situação do risco fiscal ainda está bastante presente. Fora que, né, com uma atividade econômica mais acelerada, né, mais aquecida aqui no Brasil também, acaba tirando um pouco da perspectiva de mais cortes de juros ou da aceleração do corte de juros aqui no Brasil. Dado os indicadores recentes, né, a gente viu o próprio CAGED, a gente viu o PNAD na semana passada, outros dados econômicos, agora há pouco inclusive saiu produção industrial que veio quase em linha com o esperado, ligeiramente abaixo do esperado, mas mesmo assim mostrando uma aceleração frente ao mês anterior. A atividade econômica brasileira aquecida acaba reforçando, né, essa barra mais alta para o corte de juro aqui no Brasil. Portanto, uma vida não tão fácil para os diretores do Banco Central, uma sinalização mais complicada para uma aceleração de corte de juros. Mas, Paula, é isso que a gente tem visto. Pelo menos, se a gente consegue visualizar uma situação benéfica aqui, é que o Banco Central tem feito sinalizações coerentes, né? Fala uma vez, fala outra, sempre no mesmo sentido, na mesma linha, sem dar margem para divergências de declarações, né? A gente viu o presidente do Banco Central falar na Câmara dos Deputados semana passada, ontem ele falou num evento privado, ontem ele falou a uma emissora de televisão, sempre em linha, sempre o mesmo discurso, sempre sinalizando os mesmos problemas, os mesmos pontos sensíveis e de atenção, justamente para não também desancorar expectativas. A gente sabe que o cenário já está bastante complexo aqui no Brasil para corte de juros, principalmente ficaria pior se não houvesse uma coerência, uma sinalização do Banco Central. Exato, e inclusive, né, Felipe, eles têm citado ali há muito tempo já nesse discurso essa preocupação em relação ao fiscal, mas também colocando, né, na mesa ali o quão difícil é também fazer alguma mudança, algum corte dos gastos de uma forma ali mais estrutural. E ele colocou a questão dos riscos também do parte fiscal internacionalmente, né, em parte internacional também, citando inclusive o próprio Estados Unidos, né, destacou aí essa crise fiscal americana. Ele ainda também citou toda a questão envolvendo a China, né, a crise imobiliária da China. Até peguei aqui uma aspas dele, ele falou que é muito difícil a gente entender o que está acontecendo na China no detalhe. O que a gente percebe em relação à linha de tendência da pandemia é um dos países que ainda não conseguiu se recuperar em quase nenhum setor, fecha aspas. Então aí, para Roberto Campos Neto, também falou, né, que em 2021 a segunda maior economia do mundo acabou mergulhando numa crise ali logo após a incorporadora Evergrande deixar de arcar com suas obrigações. Citou especificamente toda essa questão internacional, o quanto isso sim, né, traz aí, inclusive, de atenção para os próximos passos da condução da política monetária aqui no Brasil, e citou especificamente, né, destacando aí, além deste impacto da crise imobiliária e também sobre o consumo chinês, a grande preocupação também com o fiscal norte-americano. A gente segue aqui acompanhando, inclusive até porque as falas aí de Roberto Campos Neto sempre são falas importantes para se olhar realmente ali os próximos passos, a condução, né, da política monetária, sinalizações que ele tem falado. Só reforçando aqui, ontem a gente teve as falas dele, trazendo aí esta leitura. Por um outro lado, havia uma grande expectativa, mais uma vez, nas falas de Jerome Powell, que também participava de um evento nos Estados Unidos e que não trouxe ali, né, muita leitura, como ele já tinha falado, ou melhor, não falado, não tocado nesse ponto, quando ele também fez um evento na semana passada numa universidade por lá. A gente vê ali, fazendo um pouco da comparação em relação da postura aí dos dirigentes de bancos centrais, que qualquer fala ali pode sim trazer uma sinalização e até uma movimentação para os mercados. Pois é, o Jerome Powell ele fez uma leitura mais de cenário, né, falando que a economia segue resiliente, o mercado de trabalho está forte, que ele quer inclusive trazer a inflação de volta para a meta, mantendo o mercado de trabalho forte sem
precisar trazer desemprego, né, para a população americana, por mais que seja um tanto quanto complicado, né, convergir para a meta de inflação com o mercado de trabalho resiliente. Mas quem acaba entrando no radar, se Jerome Powell não é tão enfático, tão contundente, tão aberto assim nas suas declarações, quem acaba trazendo e puxando para si, né, alguma responsabilidade ou algum holofote são os próprios diretores do Federal Reserve, né? Recentemente está tendo muitas falas, né, Paula, de diretores, e alguns deles com voto, outros deles sem voto. Ontem mesmo uma dirigente do Fed falou, ela não tem voto direto nas reuniões desse ano, mas a partir do ano que vem ela já tem, né, que é a Loretta Mester. Ela falou, né, que por ela haveria esse aumento residual de 0,25 ponto percentual no juro lá nos Estados Unidos, né? Falou que o cenário necessita de mais aperto monetário, até mesmo para cumprir, né, a meta e o mandato do Banco Central americano de convergir a inflação. Claro que eles estão olhando para uma inflação lá em 2025, talvez em 2026 convergindo para a meta, mas que o aperto monetário é importante, continuar esse ciclo e até elevar um pouco mais, justamente para criar um ambiente específico ali para poder cumprir esse mandato. Então, não só a Loretta Mester, mas outros dirigentes do Fed falaram isso também recentemente, e hoje a expectativa é para o Rafael Bostic falar, né? Ele que também é um dirigente do Federal Reserve, ele que tem mandato, inclusive, de voto nas reuniões desse ano. Então, qualquer coisa, Paula, por isso que o mercado fica muito também sensível e muito na expectativa, porque qualquer coisa que os dirigentes do Fed falem, isso pode trazer algum mau humor para o mercado. Lembrando que ontem, né, o mercado acabou tendo um pouco mais de mau humor depois de algumas falas, inclusive do próprio Jerome Powell, né, falando sobre essa resiliência do mercado de trabalho, essa resiliência e pujança da economia americana. Por mais que tenha sido uma leitura de cenário, sem alguma indicação, né, mais aprofundada sobre os próximos passos da política monetária, essa leitura do cenário, né, essa leitura de cenário já foi suficiente para os mercados tirarem um pouco o pé, para os investidores continuarem, né, essa aversão ao risco. E aí a gente viu, né, toda a movimentação na curva de juros americana e isso trazendo a aversão ao risco para o cenário de equities. A curva de juros, né, só para trazer essa percepção, Paula, na madrugada, né, ao longo das últimas horas de ontem, nas primeiras horas de hoje, já chegou a tocar mais de 4,70 a curva de juros de 10 anos. Isso sinalizando ali uma piora, né, na expectativa de risco, né, nesse cenário de risco e trazendo, obviamente, mais consequências.